Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder estar aqui para partilhar da palavra do Senhor. Agradeço o convite, reverendo Adi, reverendo João também, que não pode estar conosco, e ao conselho dessa igreja que nos convidou para estarmos aqui para celebrarmos juntamente esses 45 anos. Nós completamos lá na igreja da Pompeia esse ano 55. Então, estamos muito próximos. Antes de expor a palavra, gostaria só de enfatizar um pouco o que o reverendo Adi colocou. Trabalho com essa instituição, o Desafio Jovem do Brasil. O Desafio Jovem, nós temos inúmeras comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil todo, desde Porto Alegre a Manaus. E nós somos a maior organização cristã de recuperação de dependentes químicos do mundo. Nós estamos em 125 países. Talvez aqui alguns, lá no passado, leram um livro muito conhecido, chamado A Cruz e o Punhal. Pastor David Wilkerson. Começa esse ministério com o pastor David Wilkerson e se espalhou ao redor do mundo. Hoje, só para os irmãos terem uma ideia, nós somos a única organização cristã num país muçulmano, com autorização do governo, para poder trabalhar com dependentes químicos. Agora estamos abrindo um desafio jovem em Cuba, depois dessas aberturas que aconteceram. Então, além de ser um trabalho de recuperação de dependentes químicos, nós entendemos que é um ministério onde a palavra do Senhor é pregada e vidas são transformadas. Então, lembre de orar por essa organização que tem labutado e trabalhado nesse sentido. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 129. Salmo de número 129, texto que será de base para a nossa mensagem e meditação nesta noite. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós nos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de celebração na Tua presença, de adorá-lo pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta igreja, sobre a vida dos irmãos aqui, sobre a nossa vida. Agora nós clamamos pela iluminação do Espírito Santo, para que fale ao nosso coração e para que sejamos tocados pelo Senhor. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um cântico de romagem, entoado pelos que iam ao templo nesse contexto, adorar a Deus. E ele provavelmente foi composto nos dias em que Israel sofria com ataques de inimigos e que o perigo literalmente estava ao redor do povo de Deus. Na ocasião, ele serviu como uma oração de libertação e fonte de coragem, de esperança para o povo, para que tivessem os olhos voltados para o Senhor. E para os peregrinos que entoavam esse salmo, ele servia para lembrar que havia promessas a Israel e essas promessas ainda seriam cumpridas, para as quais
a história fornecia razões para que eles pudessem, de fato, descansar no Senhor e confiar no Senhor. Mesmo em meio a esse perigo extremo, essas dificuldades que eles enfrentavam, esse salmo ele trazia este alento ao coração do povo de Deus. Eles poderiam descansar e confiar no Senhor. E eu gostaria de falar com você sobre isso nessa noite, sobre a gratidão por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus já fez, e a confiança que nós podemos ter nele agora. A gratidão por aquilo que Deus já fez, e a confiança que podemos ter no agora. E esse salmo, então, ele trata de duas questões muito práticas. A primeira lição para o povo de Deus naquele tempo e para nós hoje é que o servo de Deus, ele deve sempre lembrar-se das bênçãos que Deus lhe concedeu no passado. Os versos de 1 a 4, nós vemos aqui o salmista dizendo: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Se Israel estava sob ataque quando esse salmo foi composto, o salmista lembra que isso não era novidade para o povo. Esse povo, nós sabemos, e quem conhece a história da Escritura, a história da redenção, sabe que o povo de Deus, ele passa por muitas dificuldades ao longo da história. Na verdade, Israel tinha uma história de sofrimento, de perseguição, por parte de quase todas as nações ao seu redor. E pelo que o escritor desse salmo em nada exagera nos fatos, quando ele diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Apesar do salmista falar como se fossem dele, as suas palavras são ditas por toda a nação. E isso fica claro quando, na sequência, assim como no Salmo 124, o salmista ele abre um parêntese para chamar o povo a confirmar a sua afirmação e tomarem para si as palavras: Israel que o diga. Israel que o diga. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos um povo que passa constantemente por sofrimento, por perseguição. E aqui o salmista lembra disso. E ele volta então à afirmação inicial, mas completa com uma espécie de virada surpreendente. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Agora é possível entender o porquê dessa recordação, o porquê desta lembrança. Não se trata simplesmente de uma nostalgia, mas de perceber, de compreender, de entender que pelos eventos passados, Deus estava trabalhando na vida do seu povo, de maneira positiva, em favor do seu povo, num passado que não foi fácil, num passado que não foi simples, mas foi exatamente muito difícil para o povo. Obviamente, nós temos que lembrar disso, que em muitas ocasiões, por desobediência do povo, por afastamento da aliança, por afastamento dos estatutos de Deus, mas Deus mantendo-se o tempo todo fiel à sua aliança. Os ataques numerosos que eles enfrentaram foram todos violentos. Se você lembrar do livro de Juízes, você se lembra que quando o povo entra na terra prometida, era para que eles eliminassem os cananeus. E o que eles fazem? Eles fazem acordo com eles. E o que Deus faz? Deus usa aqueles com quem eles fizeram um acordo para serem instrumento de justiça e disciplina na vida do povo. Então esse povo, eles sofreram por muitas vezes ataques violentíssimos. Nós lembramos do profeta Abacuque, que diz: até quando o Senhor vai tolerar o pecado desse povo?
Então Deus levanta inimigos para discipliná-los. E o profeta entra em crise, porque ele diz assim: como assim? Agora o Senhor levanta gente que é pior do que o seu próprio povo para nos disciplinar? Por muitas ocasiões, nós vemos esta figura de sofrimento, onde o povo passa por muita angústia. E o texto ele usa uma figura muito interessante. Ele usa a figura de lavradores que ferem a terra com o arado. Só que nesse caso, não era a terra que era preparada para o plantio, mas a terra era a nação de Israel. E no verso 3, o salmista diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores. Não satisfeito, ele estende a figura de modo a ficar claro que foram muitas vezes uma violência extrema. E aí ele diz ainda: nele abriram-se longos sulcos. É interessante a sequência do texto, porque apesar da forte opressão de Israel por parte dos exércitos inimigos, dos inimigos do Senhor, do povo de Deus, a sequência do texto diz assim no verso 4: mas o Senhor é justo. O Senhor é justo. Ele cortou as cordas dos ímpios. É interessante isso, queridos, porque em muitas ocasiões nós vemos o povo de Israel sendo disciplinado pela sua desobediência, vemos ele sofrendo, mas o Senhor permanece justo. O Senhor permanece amando o seu povo e trabalhando na vida do seu povo, para que o seu povo volte para Ele e adore ao Senhor, porque este é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que nós o adoremos acima de todas as coisas e proclamemos a sua glória em todas as nações. Essa é a proposta de Deus para nós. Esse é o plano de Deus. E a figura aqui das cordas parece estar diretamente ligada à figura do arado. Se os ataques sobre Israel eram com o passar o arado sobre as suas costas, esse texto está nos dizendo, meus irmãos, que o Senhor impediu que o inimigo obtivesse o seu objetivo final. E o que ele faz? Ele corta as cordas do arado. Aquelas cordas amarradas ao boi de um lado e ao arado de outro, permitindo que o movimento do boi que arraste o arado à medida que vai abrindo a terra. Ele corta estas cordas. E algo aqui interessante me chama a atenção nessa ação. Enquanto esperaríamos ler que a bondade ou a misericórdia de Deus os levaram a deter a crueldade do inimigo, é a sua justiça que leva o crédito da ação. Por isso deve-se adicionar ao quadro da ação libertadora a mão punitiva de Deus contra os atacantes. O Senhor não apenas deteve os inimigos do passado, mas os puniu por sua maldade. E é isso que ele diz lá em Abacuque também. Quando o Abacuque reclama com Deus, e ele diz assim, que quando aqueles que fazem o mal, eles serão punidos e disciplinados por isso também, porque tem prazer em fazer isso. Assim a frase "todavia não prevaleceram contra mim", assume um significado especial a respeito desse cuidado de Deus. Meus queridos, nós, como povo de Deus, somos chamados para um propósito, para uma finalidade: adorar a Deus acima de todas as coisas, desfrutar da sua presença. Mas infelizmente nós constantemente nós desobedecemos ao Senhor e andamos segundo o nosso próprio querer, buscando os nossos próprios interesses. É interessante você olhar para a história da redenção, especialmente quando você chega lá no livro do Gênesis e você vê os homens sendo instruídos por Deus a proclamar a glória do Senhor para todas as nações. E o que é que eles fazem? Constroem uma torre. Para quê? Para que o nome seja célebre, mas com uma finalidade.
Qual a finalidade? Para que o Senhor não nos espalhe. Para que o Senhor não nos espalhe. Por quê? Porque o povo, a linhagem da desobediência queria ficar junta, queria ficar próxima. Mas Deus não quer isso. Deus, Ele quer espalhar o seu povo. E por isso nós vemos a queda daquela torre e o Senhor espalhando o seu povo e fazendo uma confusão de línguas. Para quê? Para que a glória do Senhor se espalhasse por todas as nações, por toda a terra. O Senhor nos chama com esse propósito, com essa finalidade, e Ele vai caminhando conosco ao longo da nossa história, mostrando que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o libertador, que Ele é quem cuida de nós, e Ele vai, quando nós olhamos para a história de Israel, para a história do povo de Deus, nós vemos o povo em desobediência, mas o Senhor trazendo o povo de volta. E sempre com poderosa mão, sempre com grandes feitos, com milagres, com libertação, com a glória de Deus sendo manifestada. Se você parar um pouco e olhar para a história da sua vida, você vai perceber os grandes feitos do Senhor, as grandes coisas que o Senhor tem derramado sobre você, as bênçãos que Ele tem concedido a você diariamente. Você poderia contar e jamais chegaria ao fim. São muitas bênçãos, queridos. E o que fazemos nós? Nos rendemos em adoração? Nos prostramos ao Senhor, diante do Senhor, para proclamar a sua glória, para mostrar para todas as nações que Ele é o Deus verdadeiro, que a verdade absoluta é a Escritura Sagrada. Infelizmente, queridos, na maioria das vezes, eu e você, vivemos para nós mesmos. E não proclamamos a glória de Deus. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, na sua justiça, na sua bondade, apesar de nós, Ele nos traz para perto e diz assim: olha o que eu tenho feito por você. E se você parar um pouco, querido, e olhar para a sua história, olhar para a história desta igreja, por todos os feitos, por todas as bênçãos que Ele tem concedido, sabe o que isso vai gerar em nós? Vai gerar em nós uma alegria indizível e uma confiança no Senhor. O salmista aqui, ele mostra o seu sofrimento, ele mostra a luta e ele diz: olha, desde a minha mocidade, Israel que o diga, olha a história de Israel e você verá tudo aquilo que sofremos, tudo aquilo que passamos. Mas o Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto conosco, este Deus, Ele é justo. Ele é justo. Ele cortou as cordas dos ímpios. E diante disso, o servo de Deus, ele deve crer agora firmemente que Deus continua sendo Deus, agora, no presente, e continuará agindo no futuro, amanhã. E aí nós vemos, dos versos de 5 a 8, o salmista mostrando esta confiança na ação do Senhor. Sejam envergonhados e repelidos todos aqueles que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam e dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Essa segunda parte do texto nos chama a atenção para algo importante. E se você olhar aqui, a maioria das formas verbais está no futuro. Pensando nisso, o salmista, ele está demonstrando a confiança de que os inimigos do povo de Deus, da nação do Senhor, seriam abatidos adiante.
O salmista declara: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem o Senhor. O salmista aqui, ele se divide entre a oração a Deus por libertação e a solicitação do cuidado contra os inimigos de Israel. Assim, a partir das gratas lembranças do passado, daquilo que Deus fez no passado, da libertação do Senhor, o salmista olha para o presente, ele olha para o momento como uma ocasião de dependência, de depender de Deus. E como é que ele faz isso? Em oração. Ele crê no Senhor. Ele sabe que o Deus da aliança, o Deus do pacto, está no controle de todas as coisas. Ele trará a maldade do inimigo do povo de Deus, como ela deve ser tratada e como os inimigos merecem. Além do mais, ser inimigo de Israel era ser inimigo de Sião, não apenas como capital, mas como centro da esperança israelita da redenção. Por isso, o resultado, mais cedo ou mais tarde, seria a derrota de todos os opressores. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem o Senhor. No verso 6, o salmista diz: sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Frequentemente as metáforas aqui produzem uma compreensão mais vívida das grandes vitórias e até mesmo das grandes derrotas. E nesse caso não é diferente. A grande derrota antevista nessa oração é comparada a pequenas plantas que germinam no telhado das casas sobre a poeira que ali se acumulava. E como a semente em solo rochoso, lá na parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, essas plantas não tinham raiz, secavam antes de se desenvolver. E ele usa essa figura para dizer que assim seria com os inimigos de Israel. O seu abatimento seria tal caso como estas pequenas ervas. Seria de uma quantidade ínfima. E o salmista prossegue. Ele diz no verso 7: com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Não vai ter colheita. Não vai ter sucesso. Não vai ter produção. Além disso, as alianças entre os inimigos iriam se desfazer. E eles seriam um alvo nem da simpatia, nem da misericórdia de ninguém, mas seriam um alvo da justiça de Deus. E o verso 8, por fim, ele diz: e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Nós vemos aqui que os israelitas, eles tomaram a história da ação de Deus como um padrão para a atuação no presente e no futuro. A gratidão a Deus pela proteção, por tudo o que tem feito, como cantamos aqui, pela divina proteção no passado, se tornou para eles uma oração confiante no presente e esperança para aquilo que ainda Deus irá fazer. Isso traz uma esperança corajosa a respeito do futuro. Como que nós olhamos para isso tudo, queridos? Como que nós olhamos para aquilo que Deus fez, a história da redenção? Como que nós olhamos para aquilo que nós aguardamos, para a consumação em Cristo Jesus? E quais as implicações disso para agora? Para a minha vida hoje? Como igreja, nós devemos aqui olhar para esse texto e aprender essas lições e aplicarmos de maneira prática. Principalmente, queridos, porque o mundo que nós vivemos nos nossos dias tem sido um palco de oposição cada vez mais decidida, cada vez mais intencional, cada vez mais feroz em relação a Deus e a mensagem do Evangelho e a Igreja do Senhor. E esse é o nosso problema.
parece que nós estamos nos acostumando com a realidade que vivemos e nos esquecemos dessa batalha espiritual de fato. Essa é uma verdadeira batalha espiritual. Guerra contra os opositores do Evangelho. Guerra contra aqueles que se levantam contra a verdade do Senhor Jesus. O mundo é intencional naquilo que faz. Muito intencional. Por que nós perdemos muitos dos nossos filhos? Por que nós temos muitas mães chorando na igreja hoje, com os filhos lá fora nas drogas, no álcool, na prostituição e vivendo da sua própria maneira? Por que isso? Ontem nós estávamos numa programação das crianças da nossa igreja, e eu tenho proposto o seguinte: quando você, pai, traz o seu filho para a programação, normalmente é o contrário. Quando você tem uma programação de casais, de homens ou mães, alguém tem que ficar com os filhos, né? Lá eu fico com os pais. Então trazem as crianças para a programação e aí eu fico com os pais. E aí nós temos um tempo de reflexão, de estudo da palavra de Deus. E nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre essa intencionalidade na criação dos nossos filhos. Qual a diferença da criação dos seus filhos? Você é um casal de cristãos em Cristo Jesus, você que é crente em Cristo Jesus, a diferença da educação que você dá para os seus filhos diferente de um casal que é mórmon, judeu, muçulmano. Sabe o que acontece, queridos? Em muitas ocasiões, nós ensinamos simplesmente um moralismo para os nossos filhos. Não faça isso, não faça aquilo. O que eu espero de você é que você seja bonzinho, que você seja respeitoso, que você seja amável. Mas, querido, nós pregamos o evangelho da redenção para os nossos filhos. Sabe por quê? Muitos filhos não estão na igreja porque nós não pregamos o evangelho para eles. Nós precisamos pregar o evangelho e nós precisamos ser intencionais, segundo a Escritura, na educação dos nossos filhos, na nossa postura, no relacionamento conjugal, na relação com as pessoas, porque é isso que Deus quer de nós. Testemunhas do Senhor, confiando de fato no Senhor, agora, neste momento, e tendo esperança no futuro. Também não é difícil notar o surgimento de situações que nos preocupam em alguns momentos. No contexto que vivemos, leis que defendem a liberdade das pessoas, tolhendo a liberdade dos cristãos, perseguindo. No nosso país, graças a Deus, nós não temos essa dificuldade de sermos cerceados no nosso culto. Porém, em muitos lugares, se você se apresenta como cristão, você será perseguido. Se você demonstra valores bíblicos, você será perseguido. Nós temos conhecimento de histórias de muitos irmãos de outros países que vivem sob opressão, que vivem sob perseguição e não podem pregar o evangelho livremente. Nós vemos também a tentativa de obrigar a igreja a assumir posturas mundanas, de receber em seu meio pecadores não arrependidos. Infelizmente, isso tem acontecido. Nós vemos também a aprovação e admiração na sociedade dos pecados mais abomináveis previstos na Escritura. Então, querido, viver nos nossos dias não é fácil, não é simples. Mais do que nunca, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez. O que é que Deus fez? Ele enviou o seu Filho para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. E Ele fez isso nos salvando pela graça, gratuitamente, pela fé em Cristo Jesus. Ele nos deu uma família espiritual, uma pátria celestial.
Ele tem suprido ao longo de muitas crises e dificuldades, Ele tem sustentado a sua vida e a minha vida. Ele tem nos protegido de muitos perigos crescentes nesse mundo. Ele tem nos confortado nos piores momentos por meio do Espírito Santo. Tem nos dado crescimento na sua palavra. Sendo assim, meu querido, por que Ele iria abandoná-lo agora? Por que Ele iria abandoná-lo? Saiba de uma coisa, isso nunca vai acontecer. Nós podemos abandoná-lo. Nós podemos virar as costas para Deus. E infelizmente fazemos isso muitas vezes. Mas Deus jamais fará isso. Porque nós somos o seu povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? A fim de proclamar as virtudes do Senhor. Portanto, meu querido, olhe para o passado com gratidão. Apesar das lutas que você enfrentou, apesar das dificuldades que você passou, saiba que Deus esteve presente e fez grandes coisas. E agora, confie no Senhor. Descanse no Senhor. Saiba que Ele continua sendo Deus e continua no controle, apesar de todas as circunstâncias que nos rodeiam. Apesar dessas circunstâncias. Depositar plena confiança de que agora Ele cuida de nós, de que no futuro cearemos à mesa do nosso amado Senhor, justo e santo. Nós estaremos, queridos, por toda a eternidade com o amado da nossa alma. Dá para você pensar e imaginar esse quadro? Que cada sofrimento, que cada luta que você passa agora, isso gera um peso de glória na presença do nosso Deus. E nós um dia estaremos no coral celestial, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Uma coisa é certa, querido: o Senhor Jesus voltará, e todo joelho irá se dobrar, e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor. Portanto, meu amado, não tema, não fique ansioso, não se preocupe com o dia de amanhã, não busque soluções que estão simplesmente ao seu alcance. E esse é um problema nosso. Nós temos dificuldade com isso. É difícil para nós confiarmos. Porque confiar denota que nós não estamos no controle. Descansar demonstra que nós temos que passar a direção para outra pessoa. E é isso que nos incomoda. Sabe por quê? Porque eu e você somos pecadores. E nós queremos, sabe o quê? Nós queremos controlar as coisas. Nós confiamos na nossa capacidade. Você confia que no futuro as coisas irão bem, porque você vai trabalhar bastante hoje para acumular bastante recursos, para que no futuro você tenha uma boa aposentadoria, para que você tenha coisas confortáveis e agradáveis para você. Mas é isso que Deus quer? É isso que Deus quer da sua vida e da minha vida? Deus, Ele não quer que você confie nas suas capacidades, nas suas habilidades, nos seus recursos. Deus, Ele quer que você confie nele, que você descanse nele, e que Ele de fato esteja no controle da sua vida e da minha vida, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Que essa igreja, queridos, possa olhar para esses 45 anos de história e ver a mão do Senhor dirigindo,
Eu estava sentado aqui, estava pensando. Quando eu estava chegando aqui, avistei a igreja dos irmãos. Uma igreja muito bonita. Eu estive aqui uma vez, há muitos anos atrás. Eu não me recordo se foi num sábado ou num domingo, mas eu estive aqui. E aí eu vi a igreja linda de longe. E aí eu sentado aqui, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como foi para levantar isso aqui tudo? Quanta luta, quanta dificuldade. Eu estou na igreja da Pompeia há pouco tempo, mas coisa de 15, 20 anos atrás, os irmãos começaram a construção do templo que nós temos hoje. Ficaram fora um tempo. Tiveram que sair, ficaram fazendo culto durante a tarde. Hoje na igreja que se chama Aliança, na época era Betânia, ali em Pinheiros. E ficaram lá todos os domingos à tarde. E conversando com um presbítero que acompanhou a obra da igreja, pastor, paramos porque faltou dinheiro. Depois começamos a nos reunir no salão social. E o povo lá junto, trabalhando em prol do reino de Deus, para que aquela igreja se estabelecesse naquele bairro e o evangelho fosse pregado ali. O reverendo Adi estava falando da instituição que os irmãos têm aqui, que atendem mais de 200 pessoas. Olha a bênção de Deus sobre essa igreja, queridos. O quanto Deus já fez. O quanto Ele ainda irá fazer. Mas para isso, nós precisamos olhar para aquilo que Deus fez no passado e confiar que Ele continua no controle da nossa vida, da nossa igreja, para que a glória dEle seja proclamada. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida, minha amada, em nome de Jesus. Amém.